Fala pessoal do canal, beleza? Tô falando com vocês diretamente de Sevilha, aqui na Espanha. E nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa bem interessante, que é uma realidade que tem acontecido cada vez mais na Europa também. Então agora eu tô entrando aqui nesse parque e vamos conversar um pouquinho mais sobre o tema aqui desse vídeo, né? Quando você fala aí de temas como salários, renda per capita, infraestrutura, educação e tudo mais, né? Tudo relacionado a desenvolvimento do país, no sentido aí mais bruto, tem todo um legado aí da Espanha, que basicamente foi a maior economia do planeta por muito tempo, né? Junto de Portugal, o Reino Unido também foi no passado. Então, obviamente, né, que a Espanha conseguiu não apenas criar muita riqueza, mas também extrair muita riqueza de outros países, não é mesmo? Mas o que eu quero falar aqui é o cenário para daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, comparando esses dois países. Primeiro de tudo, vocês podem ver aqui que a idade média na Espanha tem piorado bastante. A população tem ficado cada vez mais velha. E a população em idade produtiva tem diminuído aí consideravelmente nos últimos anos na Espanha. Então o que acontece? Enquanto no Paraguai, né, a idade média é aproximadamente 25 anos, por exemplo, mas é óbvio que quando você vai viajar para a Espanha, você vai ter uma percepção um pouquinho diferente. Porque em cidades como essa daqui, onde eu estou agora mesmo, né, em Sevilha, por exemplo, tem muitos jovens. Barcelona também vai ter vários jovens aí. Então o que acontece é que cada cidade vai dar uma percepção completamente diferente para você. Então, naturalmente, quando você começa a visitar outras cidades da Espanha, você vai começar a perceber a realidade. Cidades que não são em Madrid, em Barcelona, nesses centros maiores, né, aqui em Sevilha, por exemplo, naturalmente a população vai ser muito mais velha. Só isso não representa estagnação econômica e falta de desenvolvimento. O problema é que os impostos aqui, né, na Espanha são extremamente elevados, chega a mais de 40% ou até além de 40%, porque também tem a Seguridade Social, que é o equivalente aí o INSS, que é obrigatório aqui, então, e acaba saindo bem caro também. Então, se você começa a ter uma renda maior do que a média daqui, né, aí você vai começar a pagar muitos impostos. É claro que existem alguns regimes especiais, como o Tenerife, aí você acaba pagando muito menos impostos, é muito interessante. E, obviamente, a Espanha, né, é o melhor país para você, brasileiro, que está querendo buscar uma cidadania europeia e não tem direito por ancestralidade, né? Os seus ancestrais aí não te deram direito aí a uma cidadania europeia. A Espanha é a melhor opção. Por quê? O clima não é tão inóspito, tão ruim quanto os países nórdicos, e também é difícil pra caramba conseguir visto nesses lugares. Nos países nórdicos, ou sei lá, Suíça, Luxemburgo, é muito complicado você conseguir visto nesses lugares. Se você conseguir uma oportunidade, poxa, muito interessante. Mas países como a Suíça, por exemplo, mesmo que você tenha uma oportunidade de ter um visto, o que acontece é que vai demorar 10 anos para você se naturalizar, que é tempo pra caramba, não é mesmo? Já a Espanha é o que você consegue mais rapidamente, em apenas de 2 anos. Caso você tenha interesse, né, em saber como é que funciona isso daí, né, sobre um pouco mais, né, sobre a cidadania espanhola em 2 anos, tem esse vídeo aqui que você pode conferir, né, vai estar no card aqui ou no final desse vídeo. E basicamente nesse vídeo eu falo sobre a cidadania espanhola em 2 anos, bem interessante mesmo. Então, naturalmente, se você quer ter uma vida um pouco melhor do que em Portugal, por exemplo, que tem um salário bem baixo, e quer viver num país assim com a cultura latina, né? O pessoal gosta de falar pra caramba aqui, você pode aprender um novo idioma, espanhol também, né? E assim, sabe, agregar para a sua experiência profissional e tudo mais, né? Você vai conseguir aprender muito mais rápido do que um alemão, porque o português é muito semelhante ao espanhol, por exemplo. Então você vai aprender um idioma novo, vai tirar a cidadania em 2 anos, tem uma infraestrutura muito massa. A Espanha aí é um dos países aí mais divertidos da Europa, né? Se brincar, o mais divertido de todos, porque tem muita coisa para pessoas de fora. O país é maior do que Portugal, também consideravelmente maior que Portugal. Tá aí entre os países mais divertidos, né? Quando o pessoal do Reino Unido, norte da Europa, querem se divertir, normalmente eles vêm aqui para Espanha. Espanha tem muita badalação e tudo mais, coisas que eu não gosto, né? Mas de vez em quando eu me exponho a esse tipo de situação para entender como é que é a mentalidade Fiat aí das pessoas, né? Poxa. Agora já o Paraguai, né? Por que é tão promissor o Paraguai? Paraguai, a idade média do Paraguai é muito jovem ainda, significa que o país tem muito a crescer ainda.
Os impostos no Paraguai é muito baixo, se resume basicamente tudo a 10%. É fácil pra caramba de você tirar o visto pro Paraguai, certo? É também barato você tirar uma especialização, fazer um curso técnico, fazer um curso de medicina, fazer alguma especialização universitária, entendeu? Então, o custo de vida no Paraguai também acaba sendo menor, muitas vezes, do que no Brasil, né? Principalmente quando você compara cidades como Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, o Paraguai, para você que é empreendedor, que está começando a ganhar um dinheiro aí, seus $1.000, $1.500, $2.000 por mês, cara, o Paraguai vai ser o melhor para você. Você não vai precisar pagar imposto, basicamente, vai ter um custo de vida baixo e vai poder viver muito bem. A Espanha pode ser uma estratégia também interessante para você aí, que é empreendedor e ainda não tem uma cidadania europeia e quer ver como é que é a vida num país de primeiro mundo, né? Pela primeira vez na vida. Aí pode compensar você ficar 2 anos na Espanha para tirar a sua cidadania. Mas saiba que dependendo do que você faz, né, e o quanto você ganha, você vai ser roubado com a facada giratória com força, tá bom? Fique sabendo disso. Então, para você que está começando a escolher um país para morar, né? Poxa, o custo de oportunidade para o Paraguai é muito menor e muito melhor. Porque, primeiro, você vai conseguir tirar a documentação só indo para lá e começando a fazer o processo. A Espanha, né, vai demorar um tempo e tudo mais. Se for visto de nome digital, por exemplo, você pode girar mais rápido. Mas mesmo assim, né, você vai gastar muito mais. Vai ter um custo de vida muito maior na Espanha também. O Paraguai ser um mercado menor, muito menor que o da Espanha, e também menos explorado, né? Tem uma população aí que ainda não é tão bem conectada como a população da Espanha, né? Faltam ainda muitos problemas a serem resolvidos no Paraguai. Quanto mais problema, mais oportunidade de empreendimento. Eu também fiz um vídeo sobre Portugal, né? No qual eu falei sobre a atual situação em Portugal. Poxa, cheio de gente da Índia, do Bangladesh. O pessoal fala, poxa, caraca, você tem preconceito contra esse pessoal? Cara, na verdade não é se tratar de ser pessoas desse país especificamente. Se trata basicamente de uma cultura completamente estrangeira, completamente alienígena. Tipo assim, dominando o local, né? Basicamente, daqui a, sei lá, 20, 30 anos, 50 anos, não vai ter português mais, os caras não têm filho. Vai ter agora só o pessoal de fora. Na Espanha tá acontecendo algo similar. Quando eu tô aqui em Sevilha, né? Quanto mais eu vou andando e tudo mais, ainda realmente predominantemente espanhóis, né? Tudo mais. Mas quando eu fui em Madrid, né, a situação aí começava a ficar diferente. Mas é impressionante, cara, como Portugal realmente exagerou numa medida aí completamente extraordinária, cara. Tá nível Itália, né? Itália também exagerou pra caramba. Eu acho que Itália tá ali o pior nível ali de invasão estrangeira. A Espanha tá melhor ainda atualmente, pelo menos nas cidades que eu fui, né? Madrid e Sevilha, comparado a Portugal. Então a Espanha não tá tão perdida quanto, mas tá bem perdida também, porque a questão aqui da fertilidade também tá horrível também. Então, a Espanha, tanto Espanha quanto Portugal, são países, a verdade é essa, países sem futuro. Assim como o Brasil também. O Brasil, infelizmente, it's over. Mas o Paraguai, existem certos países, né? Como o Paraguai, por exemplo, são países que ainda têm um futuro muito promissor e otimista, cara. Então essa é a minha dica para você. Se você é empreendedor e quer ter a primeira experiência de morar fora do Brasil e pagar poucos impostos, Paraguai. Se você quer fazer o processo de cédula e residência no Paraguai, você pode fazer com o mesmo serviço que eu fiz. Para poder ter acesso a esse serviço, é só se tornar membro do canal. Sendo membro do canal, você consegue ter acesso a contas offshore, morar em outros países, aprender sobre arbitragem e tudo mais. Então se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Eu vou estar sempre agregando conteúdos dessa natureza. Beleza, pessoal? Valeu e até mais.